Eu quero agora fazer uma oração antes de abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos deixar a nossa Bíblia aberta no livro de Êxodo, no capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Abra sua Bíblia e vamos orar pedindo a bênção de Deus para o estudo da sua palavra nesse momento. Querido e bom Deus, muito obrigado por podermos nesse momento, com liberdade, em circunstâncias tão agradáveis, louvar o teu santo nome através desse culto. Nós abrimos agora a Bíblia, a palavra de Deus. Reconhecemos que é a orientação para a nossa existência, para momentos alegres, felizes, para momentos difíceis como este que estamos passando. E nos lembramos agora da Denise, a querida amiga que está nos assistindo agora lá no Rio Grande do Sul, que está passando por um tratamento difícil de câncer. Que a mão de Deus esteja na vida da Denise e da querida família Baclini, que representam todos aqueles que necessitam do poder de Deus para a sua saúde. A bênção de Deus para a saúde espiritual, que possamos vencer tendências da nossa vida não próprias e compatíveis com a tua vontade, através desse poder maravilhoso que hoje evocamos por essa oração e suplicamos a presença para esse culto, em nome e por amor de Jesus. Amém. O título do sermão que demos foi "Se parar, você morre". Estudando a lição da escola sabatina desta semana, me veio à mente este título. Os irmãos, não sei se sabem, mas essa lição é estudada semanalmente por milhões de pessoas em todo o mundo, entre aproximadamente 700 línguas e dialetos do mundo. 700 línguas e dialetos estão estudando essa lição da escola sabatina, a promessa, a aliança eterna de Deus. É espetacular a oportunidade que temos. Estudando a lição e analisando, veio à minha mente esse texto de Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Vocês, meu povo querido, vocês sabem o que eu fiz contra os egípcios. E como eu peguei vocês como asas de águia, que nós estudamos essa semana. Quando a águia tira do conforto que os filhotes estão naquele ninho, normalmente em montanhas muito altas, e joga-os no espaço para aprenderem a voar, e fica planando do lado, e quando algum filhote está se debatendo e não consegue voar, ela vai por baixo e coloca o filhote nas asas dela, leva novamente ao ninho, o filhotinho descansa, passa o susto, ela joga no ar depois, até ele aprender a voar. Vocês sabem como eu fiz com vocês, como águia, cuidando de vocês, mas o que ele fez não está ligado à lição, nós não estudamos essa lição. O que foi que Deus fez quando ele falou: eu quero que vocês se lembrem como eu livrei vocês? O que foi esse livramento? Em Êxodo 14, deixa a sua Bíblia aberta aí, no livro de Êxodo, no capítulo 14, quando Deus, com mão poderosa, após 430 anos de cativeiro egípcio, tirou o povo de Israel por Moisés, através de Moisés, de um cativeiro que, se nós formos analisar, quando Deus falou para Abraão, ao chamá-lo em Ur dos Caldeus, ao estar com ele embaixo dos carvalhais de Manre, e dizer: olhe para o céu, eu vou fazer de você uma grande nação, que você não pode contar, como você não pode contar as estrelas dos céus. E naquela ocasião Abraão não tinha nenhum filho. Como ele pode crer em algo que não existia? Por isso que ele é chamado pai da fé, o patriarca da fé.
E quando Deus conversou com Abrão, ele disse: a sua semente vai ficar cativa durante 400 anos no Egito. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, amigos que nos ouvem, 430 anos é muito tempo. Tentem analisar a história que temos do Brasil. O que pode acontecer em um período de 100 anos? Tudo muda. 200 anos. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Nos lembramos da primeira. 430 anos depois, a Bíblia diz aqui em Êxodo que naquela noite saíram todos do Egito, não ficou um filho de Deus no Egito. Saíram todos. Quantos eram? A Bíblia diz que eram 600.000 homens, fora as mulheres e crianças. Nós inferimos, então, que esse povo era de aproximadamente um pouco mais, um pouco menos, de 2 milhões de pessoas. Com muito gado, a Bíblia diz, com muito gado. Imagine essa multidão saindo para aquele deserto que nós conhecemos quando viajamos do Egito para Israel, inóspito, não há uma árvore sequer, tudo muito seco, muito calor, sem chuveiro, sem lugar para comer, para dormir. Eles saíram do Egito após 430 anos e foram para o deserto, e a partir daquele momento, quando eles saíram, uma nuvem estava sobre eles. Deus estava com uma nuvem durante o dia para ser o ar-condicionado deles. O sol não os esturricava. E à noite, naquele deserto, quando nós chegamos nas montanhas do Sinai, o Sinai estava nevado, estava com neve. À noite, o frio é tão intenso que a pessoa pode morrer de frio. E durante o dia pode morrer de calor. Então aquela nuvem, à noite, tornava-se uma lareira, um aquecedor, que iluminava e aquecia. Olhem o poder de Deus acompanhando aquele povo. Vocês lembram como eu tirei vocês do Egito? O milagre que eu fiz como asas de águia, vocês lembram? Por que Deus está dizendo, vocês lembram? Porque eles já estavam ali no Sinai para receber os 10 mandamentos. E algumas coisas já estavam acontecendo. Por que lembrar? Porque Deus estava dizendo, eu levei vocês, e propositalmente levei vocês a um beco sem saída. De um lado estavam as montanhas de Pi-Hairote, do outro lado as montanhas de Migdol, e à frente estava o Mar Vermelho. Quando o faraó passou o luto da 10ª praga, onde todos os primogênitos haviam morrido, e os seus generais e os seus soldados com ódio de morte por aquele povo que supostamente havia sido o causador daquilo, eles disseram, espera um pouquinho, as riquezas que nós temos aqui no Egito, eles construíram durante vários faraós que passaram, várias dinastias. Eles vão sair desse jeito, nos despojaram. Eles pediram para nós prata, ouro, utensílios preciosos, e nós, naquela angústia de enterrarmos nossos primogênitos, demos tudo para eles. E eles saíram armados ainda, um grande exército. Mas o exército do Egito é muito mais forte do que o deles. Vamos atrás. Vamos atrás e vamos trazê-los novamente e vamos judiar agora deles. E propositalmente Deus disse para Moisés voltar de onde estavam. E acamparam-se em um lugar onde havia montanhas laterais e havia o Mar Vermelho à frente. Quando aquele poeirão do deserto começou a se levantar, porque o exército mais poderoso que havia estava se aproximando a galopes rápidos, e eles estavam indo a pé, no andar dos idosos
e das crianças indo a pé, e viram aquele poeirão, o relinchar dos cavalos, e perceberam que Faraó estava chegando, começou um processo que nós conhecemos muito bem, chamado murmuração, reclamação. Nós vemos a bênção de Deus em nossa vida, nós nos alegramos com a bênção de Deus em nossa vida, nós estamos prosperando, estamos com saúde, estamos sendo libertos desta peste, quando tantos ao nosso lado estão, que lamentamos profundamente. Eu perdi dezenas de amigos queridos, eu perdi pessoas da família, é muito triste, mas graças a Deus estamos aqui, e quando vem um problema, nós começamos a reclamar. Onde está Deus? Por que, Moisés, estamos aqui nesse deserto e vamos morrer nas mãos do exército de Faraó? Não haviam sepulcros onde os nossos antepassados foram enterrados durante tantos séculos? Não haviam sepulcros? Porque os nossos corpos, esturricados por esse sol, arrebentados por esse exército, vão servir de alimento para os abutres? Não haviam sepulcros? Hoje, onde está Deus? No mesmo lugar que Ele estava quando você recebia todas as bênçãos. No mesmo lugar que você estava quando tudo era alegria. No mesmo lugar que você e eu estávamos quando fizemos o Natal, o fim de ano, comemoramos os aniversários, e agora infelizmente está faltando alguém. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Vocês vão passar pela dor. Infelizmente, vivemos em um mundo onde existe a presença do mal. Não podemos olvidar esse fato. Não podemos questionar. E se há alguém que pode aqui dizer sobre a presença do mal, sou eu. Ao enfrentar possessões pesadas, terríveis, onde Satanás é vencido pelo sangue de Jesus, não é uma fábula, não é uma utopia. O mundo espiritual existe, crê você ou não, aceite você ou não, eu afirmo que ele existe, eu sou testemunha disto. E Jesus diz: infelizmente, por vivermos onde existe a presença do mal, você vai sofrer. Vai chegar um dia que você vai chorar, que o seu corpo vai estar doendo, a sua alma vai estar dilacerada, arrebentada pela dor da separação. Mas tenha bom ânimo. E é a grande diferença quando, nesse período, virtualmente, eu tenho participado de velórios. As pessoas estão tristes, choram, mas a esperança ameniza a dor. As saudades serão eternas, até a volta de Jesus teremos saudades, mas não haverá sofrimento, porque a esperança tira, através da volta de Jesus, que cremos e sabemos vai existir, porque mais de 3.000 profecias da Bíblia se cumpriram. E a última, Mateus 24:14, esse evangelho do reino, esse evangelho que vos falo agora, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E quando aquele povo via os exércitos se aproximando, e não tinham para onde fugir dos lados, não tinham coragem de os mais novos enfrentar os exércitos, porque seriam mortos. À frente estava o mar, e no desespero, você vai aonde tem saída, e onde tem saída é a água. E nós já vimos incêndios que no desespero as pessoas se jogam de cima do prédio. Não há ali nenhum suicida, é o desespero. Vai todo mundo entrar na água e vão se afogar. Não tem como atravessar aquilo nadando. Então Moisés vai a Deus e fala: Senhor, eu estou com um problema sério aqui. O que eu faço? Então, no versículo 14, no capítulo 14, versículo 15, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Eu vou usar um termo humano, respeitando o contexto teológico bíblico. Não parece humanamente, entre nós humanos, uma estupidez?
por que você clama a mim? Ora, Senhor, para que eu vou clamar? É como se Deus estivesse dizendo, você não sabe o que já aconteceu com esta vara, com este cajado que está em suas mãos, quando as 10 pragas caíram no Egito, os milagres que aconteceram, é o que acontece conosco hoje. Senhor, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? De que forma eu vou proceder? E muitas vezes Deus diz, meu filho, você não sabe? Você já não sabe que eu tenho poder para te ajudar? E se eu permitir, chama-se vontade permissiva de Deus, que é um campo da teologia que não nos foi revelado. Nós só vamos conhecer na eternidade, porque o justo sofre. Não sabemos, não há uma explicação, mas Deus permite, e em todos os momentos de angústia, de sofrimento, nos aproximamos mais de Deus. Quando está tudo muito bem, cuidado com a calmaria. Está tudo muito bem. Agora, quando a corda está no pescoço, nós nos lembramos de Deus, oramos e jejuamos e nos apegamos. E Deus permite que a prova chegue para nos lembrarmos do poder dele e não nos tornarmos sempre autossuficientes. A minha inteligência, o meu dinheiro, a minha cultura, os meus amigos, o meu emprego, isso é lixo. Não importa o seu dinheiro, não importa na pirâmide socioeconômica onde você esteve. Bateu a Covid na sua vida e você vai para o hospital, não tem rico, não tem pobre. Todos morrem dentro dos níveis ou das etnias, todos estão morrendo. Então não se apegue a dizer eu não sou nada, eu, Jonas, não sou nada, você não é nada. Por que Moisés vem a mim? Por que você vem a mim? E o final do versículo diz, dize ao povo que marche. Aí é brincadeira. Não se marcha para a água. Não tem como marchar para dentro da água. Então tente imaginar agora o título do sermão. Se parar, você morre. Você não pode ficar parado aí no deserto. Ou você, se ficar parado, vai morrer, porque na correria vão passar por cima de você, e você vai ser atropelado pela própria família, pelos próprios amigos, porque quando perceberem já a silhueta dos cavalos e o poderoso exército chegando, o pessoal vai sair correndo e vai passar por cima de você. E se não passar por cima de você, o exército de Faraó vai chegar e vai te pegar. E não vão dar moleza para você não, você vai morrer. Então esse é o título. Se parar, você morre. O que me resta? Avançar. Para onde? Ninguém é alpinista para ir para Pirairote ou Migdol, que são montanhas. Então, vamos embora. Vamos lá. E o povo gritando, reclamando. Não havia sepulcros, Moisés. Vamos agora morrer. Mas Deus disse, diz ao povo que marche. Mas só que Deus já havia dito no ouvido de Moisés, através do Espírito Santo, algo maravilhoso. Não pare, vá andando, vá andando. Chegou na beira do Mar Vermelho, não pare, toque o cajado. Bote o cajado, símbolo do poder de Deus, da bênção do milagre, na água. Moisés vinha andando, ele tocou o cajado e já deu o próximo passo. A hora que ele pisou, não havia mais água. O mar abriu. E aqui está a maravilha do poder de Deus. Quando nós não paramos, porque vamos morrer por alguma questão espiritual, nós vamos entender o que Deus tem para nós nesta manhã. E eu anotei, fiz questão de anotar aqui, algumas questões que se pararmos, nós vamos morrer. Se parar de ter empatia, se você e eu pararmos de termos amor, de termos tolerância, de termos perdão, nós vamos morrer em nossas conveniências, nós vamos
deixar de ter um sentimento que outras pessoas ao nosso redor estão em uma situação pior. Eu estava conversando ontem com duas pessoas muito pobres e estavam dizendo que pobre não passa fome. Eles repartem um com o outro que tem. É o desperdício que nós vemos hoje, infelizmente. Os restaurantes não podem doar a comida que sobrou do almoço. Toneladas de alimentos vão para o lixo todos os dias aqui no Brasil, porque é uma lei de pessoas em algum lugar, em alguns estados, em alguns restaurantes que foram beneficiados com o alimento que sobrou e depois processaram o restaurante porque a comida fez mal para eles. Então agora prefere se jogar fora do que dar alimentação. E toneladas de alimento vão para o lixo, e nós temos no mundo aproximadamente 800 milhões de pessoas que passam fome. Em um mundo que produz tanto alimento. E quando nós vemos tudo isso, se nós pararmos e não tivermos a sensibilidade do que acontece ao nosso redor, nós vamos morrer espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente. Vamos nos tornar robôs. Vamos procurar viver. E o que está em volta não me preocupa muito. Eu separei aqui alguns textos. Se pararmos de orar e lermos a Bíblia, nós vamos morrer espiritualmente. Eu gostei muito do anúncio que você fez, que a igreja tem um culto de oração nas quartas-feiras à noite, onde há pessoas orando constantemente. Uma frase que eu falo há 40 anos no meu ministério: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Aí você pode olhar para mim e dizer: mas eu não creio na oração. Eu não creio em Deus. Eu não creio que essas coisas acontecem. Bom, se porventura eu estiver certo na minha pregação, e essas coisas acontecerem, e pela oração, pelo estudo da palavra de Deus, e pela volta de Jesus, tudo isso acontecer, e eu for confortado, eu não perdi nada. Agora, se for verdade, se o que eu estou pregando é realidade e você não crê, se for verdade e você não crê, e acontecer, você perdeu tudo. Se for mentira, eu não perdi nada. Passei uma vida feliz, agradecido a Deus, com lutas enormes, dores intensas, e que bênção estar jubilado há 6 anos e poder pregar. Que bênção de Deus, que privilégio, que alegria. Eu não perdi nada. Essa fé me impulsiona. A leitura da Bíblia, da palavra de Deus, ela é retratada no livro de São João, capítulo 5, 39. Eu vou, devido ao tempo, mencionar. Examinai as Escrituras, disse Jesus, porque você vai cuidar, ter nesse exame a vida eterna. E são as Escrituras que de mim testificam, disse Jesus. Testifica o que de Jesus? Eu vou dizer apenas uma coisa. Quando ele chegou e disse para os discípulos: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas, para a vossa vida. Olhem que sabedoria. Eu não posso dizer para ninguém: aprenda de mim que sou manso e humilde, porque eu sou sanguíneo. Eu não posso dizer para ninguém: me imite. Eu me esforço para poder chegar como o apóstolo Paulo e dizer: esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos meus irmãos eu não caia em tentação. Então nós podemos ser humildes, podemos ser mansos. De que forma? Examinando as Escrituras, porque vamos cuidar, ter nesse exame, nessa leitura da palavra de Deus, a vida eterna que vai dizer a respeito do ministério de Jesus. Olha que lindo. E por que oração? Eu passaria aqui, queridos amigos, internautas, o resto do dia e a noite
contando histórias do meu ministério sobre o poder da oração e milagres da oração. Possivelmente, aliás, eu creio que sim, aprendi essa prática da oração na minha primeira infância. A minha mãe, a pessoa mais consagrada que eu conheci na minha vida, ela concluiu que a oração de Daniel, as 3 orações que ele fazia por dia, eram às 10 da manhã, ao meio-dia e às 4 da tarde. A minha mãe concluiu isso. E na minha primeira infância, eu estou me vendo lá em São Paulo, na Avenida Indianópolis, onde morávamos, e a minha mãe dizer assim: filhos, 10 horas. E nós parávamos os 3 de brincar e entrávamos em casa e a minha mãe se ajoelhava conosco na sala. Filhos, meio-dia. Filhos, 4 horas. Então eram essas 3 orações que fazíamos fora os cultos da manhã e da noite e as 3 orações pelas refeições. Então, no mínimo, nós tínhamos 8 orações por dia. Orai sem cessar. Você está aqui no Rio de Janeiro dirigindo e você está passando por Ipanema, por Copacabana, e você para o seu carro. E à frente estão passando para o semáforo que está fechado uma porção de garotas. E você está dentro aqui do carro sozinho. Eu estou falando para nós homens. Homem é safado, viu? Homem é sem vergonha. Eu conheço apenas um que não é. E não sou eu e nem Jesus. Aquele que é convertido pelo poder do Espírito Santo. Que podem ser todos nós homens que estamos aqui. Então estão passando na sua frente e você olha e pensa assim: que bela espécime da criação de Deus. É isso que você pensa? Como Deus é bom, maravilhoso, olha que coisa... Nessa hora você fala: opa, eu sou casado, eu sou solteiro, livra, Senhor, os meus olhos de pecar. Orai sem cessar. Você está ao volante, mas o seu pensamento está em Deus. Você, mulher, vai para o trabalho com uma raiva do marido. Ele foi grosso com você, foi estúpido com você antes de sair de casa. E você tem que chegar no trabalho e sorrir para atender as pessoas, a clientela. E você ora e fala: Senhor, eu quero esganar o meu marido. Mulher fala isso, esganar, né? Sabe o que é esganar? É enforcar. Isso que é esganar. Eu quero esganar o meu marido. Senhor, me ajude para quando eu chegar em casa. Isso que é orar sem cessar. Então, quando nós paramos o estudo da palavra de Deus e a oração, nós vamos morrer espiritualmente. Por isso que Jesus disse lá no livro de Mateus, capítulo 26, 40, meus amigos, orem comigo 1 hora. Eu estou aqui no Getsêmani, suando gotas de sangue, intercedam por mim por 1 hora. E Jesus voltou e os discípulos dormindo, ele disse: nem 1 hora vocês conseguiram velar comigo? Nem 1 hora. Muita oração para momentos probantes como aquele. Se você e eu pararmos de estudar a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos morrer espiritualmente. Eu fiz aqui um outro apanhado. Se nós pararmos de fazer o bem, nós vamos morrer em nossa sensibilidade. Eu estava vindo para cá, para o Rio de Janeiro, na quarta-feira, com a minha esposa, Agnes. Nós íamos pegar um voo logo mais. Eu fui à farmácia. A hora que eu desci do carro, havia uma senhora sentada bem à frente da farmácia. Ela falou: você pode me dar algum dinheiro? E eu disse para ela: olha, eu não costumo dar dinheiro. Eu não dou dinheiro. O que eu posso comprar aqui na farmácia para ajudar você? Ela pensou, desceu a máscara e falou para mim: um perfume. Porque uma mulher paupérrima, moradora de rua, que não tem o que comer,
pede um perfume. Somente você que é mulher vai saber explicar. Possivelmente, pela falta de banho, por morar na rua, o odor era muito fétido. Ela queria amenizar aquilo de alguma maneira. Eu entrei na farmácia e perguntei que perfume havia. Ela disse: não tem nenhum perfume. Possivelmente ela quer desodorante. Eu voltei para a senhora e perguntei: olha, não tem perfume, posso comprar outra coisa? Sabe o que ela pediu? Uma escova de cabelo. Vocês não fazem ideia como estava o cabelo dela. Aí eu disse para ela: olha, mas não tem perfume. Ela falou: não, é aquele perfume que a gente põe assim, embaixo do braço. Eu falei: eu entendi. Era um desodorante spray que ela queria. Eu pedi o melhor que tinha na farmácia, uma escova, e os dois, por coincidência, eram cor-de-rosa. E a hora que eu saí, ela estava com uma blusa muito usada, cor-de-rosa, estava frio. Eu dei para ela e falei assim: olha, da cor da sua blusa, cor-de-rosa. Ela baixou a máscara e sorriu para mim. Não tinha nenhum dente. Se nós deixarmos de fazer o bem, onde Jesus disse: sempre os pobres vocês terão em vosso meio, é para eles nos lembrarem das bênçãos que Deus tem nos dado, mesmo que estejamos passando necessidade. Então, a falta de sensibilidade é falta de empatia, falta de emoção, falta de compaixão, falta de piedade, falta de ternura. Se nós pararmos de fazer o bem, nós vamos morrer em nossa sensibilidade. Conhecem pessoas insensíveis? Já viram pessoas insensíveis? Nada afeta. Uma frieza diabólica. Nada comove. E quando eu vejo esse texto falando sobre o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 9, Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. O apóstolo Paulo está dizendo a respeito dele, sobre as provações e privações e dificuldades. Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desistirmos. Não cansaremos de fazer o bem. Alguém lê para mim, que eu estou sem óculos, por favor. O versículo 11. Eu acabei não trazendo o óculos. Que diz aí, versículo 11 de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Versículo 10. Mas enquanto tivermos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu estou cheio de parentes, morrendo de dar risada de mim agora, mas não faço isso porque é pecado. Aí, se você parar para fazer isso, você vai pecar. Não nos esqueçamos de fazer o bem. Dá minha mochila, por favor, Furtado. Não nos esqueçamos de fazer o bem enquanto tivermos tempo, porque chegará um tempo que não teremos mais tempo. É uma redundância, mas é para entendermos bem. Não nos esqueçamos de fazer o bem, mas principalmente aos domésticos da fé, e em Timóteo fala aos da família. Não nos esqueçamos de fazer o bem. Olha que texto lindo. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, fala dos da família. Fazer o bem. Se nós pararmos de fazer o bem, nós perderemos a sensibilidade. E nos tornaremos pessoas que perderemos o tempo que Deus nos dá para assim procedermos. E por fim, eu escolhi
entre muitos outros itens, se pararmos para ver o que os outros têm, nós vamos morrer de amargura, você vai morrer de amargura, de infelicidade. Os outros, a minha família, ou os meus amigos, ou o meu vizinho, olha o que ele tem e olha como eu estou. Olha o que eu tinha e olha o que eu não tenho agora. Se nós pararmos para vermos isto dos outros, nós vamos morrer de amargura, de infelicidade. Eu trouxe um vídeo para nós entendermos um pouquinho o que eu estou falando. Se pararmos para olharmos os outros o que têm e tivermos inveja, tivermos ciúme, eu quero ter o que você tem. E se eu não tenho, eu também não quero que você tenha. Isso pode acontecer na família, entre amigos. Solta esse vídeo para nós entendermos um pouquinho melhor o que é essa história de termos ou queremos ter o que os outros têm. Obrigado. Harvey, você acredita que o meu amigo comprou um jato particular? Mano, eu queria poder comprar um desses. Até que não está tão mal assim, senhor. É que você não entende. Se eu tivesse um jato, irmão, eu seria bem mais feliz. Ei, cara, desculpe incomodar, mas esse é o novo Rolls Royce. Esse é o meu carro dos sonhos. É sim. Caramba, eu seria tão feliz se tivesse esse carro. O meu é uma porcaria. Você tem uma grande sorte, hein? Enfim, eu tenho que ir, mas obrigado pela atenção. Quer saber, Harvey? Agora que eu pensei bem, eu acho que eu não tô assim tão mal, tá ligado? Acho que o único jeito de ser feliz é valorizar o que você tem, o que você já tem. Porcaria, eu odeio esse carro. O que aconteceu? O seu carro quebrou? Não, ele funciona. Cansei dessa lata velha. Com certeza não é o Rolls Royce, né? Pelo menos você tem um carro. Eu sempre tenho que pegar ônibus. Ai, eu ia ser tão feliz se eu pudesse ter um carro. Desculpe, eu tenho que correr para pegar o ônibus. Espero que tenha um bom dia. Nossa, acho que tenho sorte de ter um carro. Droga! Eu odeio ter que pegar o ônibus. Ei, tudo bem? Tá tudo bem, eu só... Tô brava porque perdi o ônibus. É que eu queria tanto ter um carro. Bom, eu pedalo 15 quilômetros todo dia porque o ônibus é caro. Nossa, 15 quilômetros? É uma boa pedalada. Queria poder dar um descanso para as minhas pernas. Muito bem. Eu já tô indo, mas se anima. Talvez andar de ônibus não seja tão ruim assim. Odeio essa bicicleta. Tá tudo bem com você? Sim, é que queria ter grana pro ônibus. Minha perna tá exausta. Olha só, veja por esse lado. Pelo menos suas pernas funcionam. Só isso já é uma benção. Meu Deus, eu sinto muito, muito mesmo. Realmente foi muito conveniente. Não se preocupe com isso. Eu tô feliz com a minha vida e com o que eu tenho, mesmo sem usar minhas pernas. Desculpa perguntar. Como você é tão feliz? Bom, eu fui infeliz durante muito tempo por não poder andar.
Isso foi até eu conhecer alguém que me lembrou que, pelo menos, tenho braços. Acho que é verdade mesmo. A única maneira de ser feliz é valorizar o que temos. Obrigado. Tenha um bom dia. A única maneira de sermos felizes é valorizar o que temos. E aquela senhora, a última que estava na cadeira de rodas, ela falou que ela era infeliz até descobrir alguém que não tinha braços. Então, na sequência, alguém que tinha um Rolls Royce último tipo e o outro tinha um avião, era infeliz. O outro que queria ter um Rolls Royce e tinha um carro, era infeliz. O outro que tinha que pegar ônibus, era infeliz. O outro que tinha bicicleta. A parte mais linda é aquela senhora que diz: eu aprendi a ser feliz com o que tenho. E ela citou um texto bíblico. Esse texto está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz, em Filipenses 4:11, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Se você parar para ver o que os outros têm e não se contentar com o que você tem, você vai morrer de infelicidade. A sua autoestima vai lá para baixo. E este ponto, amigos queridos, quando Paulo disse, aprendi a contentar-me com o que eu tenho, e lá em 2 Coríntios diz o que ele tinha, quando ele pediu a Deus 3 vezes para tirar um espinho na carne que ele tinha. E esse espinho na carne, de acordo com os estudiosos, porque não há uma revelação, mas indo em uma linha da vida de Paulo, há 3 ideias que podemos analisar. O espinho na carne era a perseguição constante que ele sofria contra a pregação dele, onde ele foi preso, espancado, açoites terríveis, por fim passou à morte. Esse poderia ser o espinho na carne. O espinho na carne poderia ser quando ele foi chamado por Jesus e ficou cego, e após ser curado, ele pode ter desenvolvido alguma doença de vista. Poderia ser o espinho na carne. Ou poderia ser a luta contra algo moral de sua vida. Não importa, mas ele pediu 3 vezes a Deus: tire esse espinho da minha carne, tire esse problema, para que eu possa pregar de uma forma ampla, aberta, sem ser atrapalhado por esse problema. E Deus disse: não, você vai viver com ele. A minha graça te basta. E quando ele ouviu isso de Deus no início do ministério dele, e ele falou, depois escrevendo para a igreja de Filipos, aprendi a contentar-me a viver com o que tenho. Se você e eu pararmos pela infelicidade do que não temos, nós vamos morrer em nosso interior. E voltando agora, lá para Êxodo capítulo 14, terminando, em Êxodo capítulo 14, que conta a história e a narrativa do povo de Israel que atravessou o Mar Vermelho, propositalmente eu pulei um texto que eu vou ler agora, para encerrar, que vai permitir com que os amigos tenham uma visão e os irmãos completa. Em Êxodo capítulo 14, versículo 15, eu li quando Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, porque quem ficar parado vai morrer. É para andar. Então, no capítulo 14, versículo 13, Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis para sempre.
Vede o livramento que hoje o Senhor fará por vós. A Manuela vai cantar um hino que fala sobre essa entrega do hoje. Enquanto ela se prepara, eu quero explicar isso aqui para vocês, para encerrar o sermão desta manhã, início de tarde. Se eu parar para um desses itens que eu apresentei, eu vou morrer. Mas hoje Deus tem um livramento para você e para mim, desses itens que foram apresentados e outros muitos mais que existem, para não morrermos emocionalmente, espiritualmente, dentro do contexto familiar. Deus tem poder para nos dar essa bênção maravilhosa hoje. Vede o livramento que hoje Deus fará por você. E a Bíblia diz para aquela ocasião que Ele vai livrar para sempre você dos egípcios. O povo vai ser liberto para sempre dos egípcios. E nunca mais eles veriam os egípcios, os perseguindo. Você crê que Deus tem poder para te libertar hoje desse mal, dessa tentação, que pode fazer você morrer em seu sentimento emocional pela sua esposa, em seu sentimento de amor pelo seu marido, em seu sentimento de afeto pelos filhos, em sua comunhão com Deus, ou até em sua vontade de viver? Você crê que Deus tem poder para você não parar e não morrer nesses itens? Se você crê, eu posso afirmar que Ele tem o mesmo milagre para fazer hoje. Assim como Ele disse naquela ocasião, Moisés, dize ao povo que marche. Ele fala em meu coração, Jonas, dize ao povo hoje que está na igreja da Barra, ouvindo em todos esses lugares pela internet, que marchem rumo a Canaã, não terrestre, mas a Canaã celestial. Não parem. Não percam de vista esse milagre que a cada dia acontece. Não percam de vista o milagre que é abrir os olhos pela manhã, e não é uma casualidade. Estar vivo é um milagre de Deus, porque o respirar é um dom de Deus. Se você crê nesse milagre, eu vou te convidar para uma oração de entrega, de reconsagração, de poder, após a Manuela cantar esse hino, que está ligado diretamente a esse texto que eu acabei de dizer agora. Ouça esse hino. Tens andado de Jesus. Pense um pouco nesse instante no poder da sua cruz. Seu amor não tem limites, não tem lógica. Você crê nisso? Você crê? Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vim, meu filho, aqui estou. Hoje é o dia de voltar. Que bênção maravilhosa de Deus. Não olhe para trás. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para frente, para o que está diante de mim. Não vou parar, olhando para Jesus. Não olhe para trás, hoje é o dia do milagre da sua vida.
Hoje é o dia da salvação. Os defeitos do pecado, seu poder vai transformar. Os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar. O vazio que te atormenta, só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceita, pra que mais se esconder? Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. É Jesus que fala assim. Lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim. Todo tempo eu te amei. Amém. Deus seja louvado. Algumas coisas que acontecem no coração de um pastor que não tem explicação. Eu não sei dizer porquê, Ricardo, mas o tempo todo que a Manuela cantou agora, eu fiquei pensando em você. Rafael, perdão. Ela cantando e eu pensando em você. Nós nunca conversamos. E a última frase que ela deu: todo tempo eu te amei, lá da cruz eu te vi, eu te enxerguei, tu és tudo para mim, vem meu filho, tanto eu te amei. Agora, Rafael, se você perguntar para mim por quê, não sei. Mas Deus coloca no meu coração convidar você, aí onde você está, sua família e a igreja, para entregar o coração para Jesus. Você aceita entregar o seu coração para Jesus, Rafael? Amém. Amém. Creia que no dia da apresentação da sua querida Giovana, o tempo todo Ele te amou. E lá no céu um dia você pergunta para mim porque eu te falei isso agora no final do culto. Se você, Rafael, e a sua querida Gisele querem participar dessa oração de reconsagração, que hoje vejam um milagre que Deus vai fazer na vida de vocês. Se vocês querem participar dessa oração, vocês querem ficar de pé aí onde vocês estão? Amém.
Deus seja louvado. Deus seja louvado. Há mais alguém aqui na congregação que quer colocar-se em pé para dizer: eu creio que Jesus também me viu e que Ele me ama e que Ele vai fazer um milagre em minha vida, e eu não quero ficar parado, porque eu não quero morrer espiritualmente. Eu não quero ter a minha vida dilacerada por essas mágoas que eu tenho com alguém da minha família, com algum amigo, com alguém que há décadas parte o meu coração, ou algum pecado oculto que fez você parar. Ninguém sabe daquele pecado oculto, mas como Deus te viu lá da cruz, e Jesus sempre te amou, Ele diz: meu filho, venha como você está. Todo tempo eu te amei. Venha como você está. A igreja se coloca agora em pé. E você, internauta que está em casa, faça do mesmo jeito, da forma que você quiser. E eu que estou aqui à frente, e quem puder e quiser também se ajoelhe comigo, para uma oração de reconsagração, para o milagre. Nós vamos orar pelo milagre, porque eu acabei de ler agora, e se eu não crer nisso, eu tenho que rasgar a minha Bíblia, tenho que parar de pregar. Não temais, estai quietos ou tranquilos, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Hoje, porque nunca mais vereis o que vos fez parar a partir de hoje. Nunca mais vereis. Isso é o milagre de Deus pelo qual nós vamos ajoelhar agora, e quem puder, me acompanhe e ajoelhe-se. Querido e bom Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome, único digno da nossa adoração, de honra, de louvor, que governas este universo infindo, com bilhões de seres não caídos, que habitam em outros planetas, que não conheceram o pecado. Tu reinas acima dos querubins. O teu trono está tão distante, a milhões de anos-luz, que não podemos imaginar, mas tão perto de nós, que nesse momento estás ao nosso lado, segurando a nossa mão, dando amparo ao nosso corpo e dizendo: meu filho, minha filha, eu estou com você, e este milagre que hoje faço em sua vida nunca mais se levantará. Você nunca mais vai ter esse problema. Você nunca mais vai sofrer dessa angústia, desse mal-estar, porque você abriu o seu coração para o amor, não ficou parado. Você abriu o seu coração para a dadivosidade. Você abriu o seu coração para viver e contentar-se com o que tem. Você abriu o seu coração para pedir perdão por pecados ocultos, não abandonados, que hoje na mente são deletados da vida. E louvado seja o santo nome de Deus. Louvado seja o nome de Jesus por este milagre que nos dá libertação de todo mal, de toda culpa. E nenhuma condenação existe para aqueles que agora são purificados pelo poder maravilhoso da graça de Jesus. Perdoe os nossos pecados, perdoe onde falhamos, aceite a entrega que fazemos agora. O mar da vida se abre à nossa frente, vamos atravessá-lo a seco, e o poder de Deus vai nos proteger até a volta de Jesus. Livre-nos das tentações, dos perigos, dos problemas que nos trazem tanta dor, tanto sofrimento, e restaurados e reconciliados pelo teu amor, voltemos a sorrir, tenhamos paz, e através do perdão uma nova vida em Cristo Jesus. E suplicamos, ó Pai, para todos que aqui estão e para os amigos que nos acompanham, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos olhe com muito amor e nos dê a bênção da paz, do perdão, da esperança da volta de Jesus. Em seu nome suplicamos agora e para sempre. Amém.